Vamos para o Equador, que tem segundo turno das eleições presidenciais neste domingo. Equatorianos escolhem entre o atual presidente e candidato à reeleição, Daniel Noboa, e a opositora de esquerda, Luísa González, que surpreendeu ao chegar ao segundo turno. González é uma advogada de 47 anos, pode vir a ser a primeira mulher presidente do Equador. Já Noboa é um empresário milionário de 37 anos que busca governar o país por mais 4 anos. Vamos conversar agora com José Vitor Ferro. Ele nos ajuda a entender o que está em jogo no Equador nesse momento. Ele é mestre em estudos latino-americanos pelas universidades de Salamanca, Estocolmo e Sorbonne e é pesquisador do Instituto de Barcelona de Estudos Internacionais. Seja super bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos lá, logo após o primeiro turno, em que Luísa González chega à disputa, né, que alcança aí o segundo turno, as expectativas eram baixas em relação à possibilidade dela chegar a vencer a eleição presidencial. O que a gente tem agora? Quero entender melhor esse cenário. Olá, Thalita. Muito boa tarde a você e a todos que estão assistindo aqui ao TVT. Bom, na verdade, o cenário no Equador é bastante complexo, né? Desde o primeiro turno, na verdade, a diferença entre os dois candidatos foi bem pequena. Na verdade, uma diferença de 17 mil votos entre o atual presidente Daniel Noboa e a Luísa González, né, candidata do correísmo. E o que pode definir o segundo turno das eleições é justamente os apoios que esses candidatos conseguiram, né? Na eleição, na verdade, o que a gente tem agora em 2025 é uma repetição do segundo turno e dos dois candidatos mais fortes no primeiro turno das eleições de 2023, né? A gente teve também uma eleição entre o atual presidente Daniel Noboa e a Luísa González. E agora, em 2025, a gente está tendo também essa reedição, mas só que num cenário muito diferente. E, em especial, eu gostaria de chamar a atenção para o papel do Pachakutik, né, que é o partido do movimento indigenista no Equador. O movimento indigenista no Equador o movimento indígena, né, de modo geral, tem uma força muito grande politicamente e socialmente no Equador. E se em 2023 o Pachakutik disse que justamente chamou, né, convocou seus eleitores a um voto nulo, né? Então, politicamente, falaram para os eleitores se engajarem no segundo turno votando nulo. Agora, em 2025, eles deram um apoio para Luísa González, né? Esse ano eles conseguiram cerca de 3, 4%, né? Pouco mais de 4% no primeiro turno, e podem ser os 4% que vão fazer a diferença aí nesse segundo turno para o caso da González. Mas só que a eleição está muito apertada, né? Então não dá para você cravar uma vitória da candidata correísta, né? O Daniel Noboa também na verdade, saiu inclusive na frente no primeiro turno, como disse, com 17 mil votos de diferença, mas a gente pode observar que é um cenário muito polarizado e que qualquer um dos dois, na verdade, pode levar esse segundo turno. E José Vitor, que país que esse próximo presidente pega? Na verdade, o presidente agora pegaria já no meio de gestão, né, numa continuidade de gestão. Mas qual a situação, quais os principais desafios a se enfrentar nesse momento no país? Olha, Thalita, na verdade, eu acho que a gente consegue resumir esses desafios em duas palavras, né? Segurança e economia. Segurança, porque a gente já vem vendo e tendo, né, uma escalada da violência no Equador desde ali dos anos de 2021, 2022, né? Que o Daniel Noboa assumiu justamente em 2023 com essa tendência crescente de violência nas eleições. É preciso lembrar, inclusive, que nas eleições de 2023 a gente teve a morte de um candidato presidencial justamente por essa violência entre narcotraficantes, bandos urbanos organizados, né? Então, é uma violência que extrapolou até para o mundo da política, né? E é uma violência que tem sido sentida, evidentemente, no âmbito urbano, mas também nas comunidades rurais do Equador, né? O Equador, na verdade, é um país que sempre esteve no mapa da violência na América Latina, mas ele cada vez mais está no centro da violência, né? Porque se a gente observa, inclusive, as taxas de homicídios por 100 mil habitantes, o Equador é o segundo na América Latina, só atrás do Haiti, que vive, de fato, uma guerra civil, né? Então, assim, é uma violência urbana completamente desmensurada, desmedida, né? Se a gente imaginar, por exemplo, que nas regiões do Sudeste aqui do Brasil a gente tem uma taxa de homicídios de 5, 6, 7 por 100 mil habitantes, o Equador é 5 vezes isso, né? Então, por um lado, a gente tem a questão da segurança, que na verdade é uma questão de ordem pública, né? E por outro lado, a gente tem, evidentemente, a questão da economia, né? Sobretudo nesse contexto global
de incertezas constantes, né? Por exemplo, o presidente Daniel Noboa, assim que as tarifas recíprocas do Trump foram anunciadas, ele foi um dos primeiros líderes mundiais a manter contato com a presidência da República dos Estados Unidos para negociar essas tarifas de algum modo, né? E isso que as tarifas que foram impostas ao Equador foram as tarifas mínimas, né? Depois o Trump, na verdade, impôs uma pausa de 90 dias, mas o fato é que o Equador já tinha uma situação delicada antes da presidência de Donald Trump. E com Donald Trump a coisa vai piorar muito mais, principalmente tendo em conta que o Equador é um país que depende muito, cerca de 30% das suas exportações é petróleo, né? Então depende muito das exportações de petróleo. E por outro lado é um país que não tem nem moeda nacional, né? A moeda equatoriana, na verdade, é o dólar norte-americano, né? Então depende ainda mais dessas exportações nesse contexto, né, em que não se tem uma política monetária autônoma. Na composição aqui de poderes na América Latina, como você vê a eleição de um ou de outro candidato? Olha, é até interessante você me fazer essa pergunta agora, Thalita, num contexto de cúpula da CELAC, né? Porque essa semana a Sim. gente teve a cúpula da CELAC, né? A Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe. E na cúpula da CELAC, a gente viu uma divisão bastante grande entre os líderes tradicionais, digamos, da esquerda, da centro-esquerda, até da centro-direita mais tradicional, que de fato lutaram por uma declaração conjunta dos países da CELAC, e os líderes, digamos, dessa nova direita radical, dessa extrema-direita, né, como queira se pôr, né? No caso, o Milei, e um líder, inclusive, que era tradicional da centro-direita, mas que com a janela de oportunidade Milei aproveitou-se para aliar ao Milei, é o paraguaio Santiago Peña. Então, assim, dependendo da eleição que a gente tiver no Equador, evidentemente a gente vai ter maior tração para um diálogo latino-americano, que é o que eu vejo com a possibilidade da Luísa Gonzalez. O Noboa, por outro lado, não vai ser um rupturista, né? Ele não vai buscar rupturas com os líderes latino-americanos de esquerda. Pelo contrário, né? Ele busca bastante diálogo. Mas, por outro lado, ele também vai buscar oportunidades com os Estados Unidos e também, quem sabe, com esses líderes mais à direita dentro do contexto latino-americano. Ele mesmo, a própria política de segurança que ele tem tentado implantar no Equador, ele sempre diz que teve muita inspiração no Nayib Bukele, né, presidente de El Salvador, né, inclusive na implantação de prisões de segurança máxima, etc. Perfeito. Você arriscaria um palpite? Você disse que está realmente bastante acirrado, mas assim, tendo essa visão em relação a como os dois candidatos estão buscando votos e estão tendo sucesso nisso, você arriscaria um palpite? Olha, é difícil, Thalita. Acho que se eu tivesse esse palpite, assim, realmente eu estaria jogando talvez na Mega Sena, apostando em alguma bet, porque realmente é um cenário muito acirrado, e eu acho que assim, a única certeza que a gente vai ter aqui é a incerteza, assim, perdão pelo chavão, mas eu acho que é um pouco isso. Na verdade, o que eu acho que a gente tem que ficar muito atento nesse contexto de eleições no Equador é justamente se não vai haver, provavelmente haverá são críticas justamente do candidato perdedor, né? Porque a margem da vitória com certeza vai ser por um ponto e meio. Então, é necessário observar como o candidato derrotado vai reagir, se ele vai reconhecer as eleições ou se justamente vai tentar impugnar o resultado, né? Principalmente num contexto muito frágil das instituições equatorianas, né? Justamente desestabilizadas pelo contexto de ordem pública e o contexto econômico. Então, assim, eu acho que a gente tem que justamente se preocupar se essas eleições justamente não vão criar maiores instabilidades políticas, né? Dependendo de como o candidato perdedor vai reconhecer os resultados ou não. Só para encerrar, pedindo desculpas pela minha ignorância em relação ao histórico eleitoral do Equador, existe algum histórico de ruptura institucional no sentido de se questionar de fato, algo parecido com o que aconteceu, inclusive aqui no Brasil? Qual é o histórico? Só para a gente entender o que pode vir a acontecer caso realmente esse resultado seja tão acirrado assim.
Olha, Thalita, na verdade é muito boa, na verdade, a sua pergunta, porque o Equador é um país, né, que, poxa, não mantém fronteira com o Brasil, é algo visto até meio como distante por nós, né, que realmente não chega para a gente, né, todas as notícias do Equador e como é a dinâmica política nesse país. Então, eu acho que é uma pergunta muito boa, na verdade. Mas, já respondendo ela, eu acho que se trata menos de ruptura institucional no sentido de golpe ou no sentido de criar uma polarização política para além dessa eleição, né? Ou, na verdade, assim, não reconhecer e eles não terem congresso, não terem alguém assumindo a presidência da República para a próxima legislatura, e se trata mais de justamente polarizar o país politicamente. Num contexto de um país que menos que rupturas institucionais são menos importantes, e o mais importante são justamente mecanismos institucionais que são usados para desestabilizar institucionalmente o país. E acho que aqui o grande exemplo é justamente a tal da figura da morte cruzada, né, que foi usada pelo presidente Guilherme Lasso em 2023, né? Basicamente é um mecanismo que o presidente da República dissolve o Congresso e termina a própria legislatura e convoca novas eleições à presidência e ao Congresso. E para além disso, eu acho que é interessante mencionar um outro dispositivo na Constituição equatoriana, que é a deposição por incapacidade moral e intelectual. Então, isso é uma loucura, né? Então, se no Brasil a gente tem impeachment e já foi sujeito a tantas instabilidades políticas por crime de responsabilidade, você imagina isso num contexto polarizado, no qual a oposição pode pautar o impeachment de um presidente por incapacidade moral e intelectual. O que significa isso, né? E, na verdade, isso já aconteceu no Equador. Aconteceu justamente durante a presidência do Abdallah Bucaram, no final dos anos 90, que era um presidente desses, assim, outsiders, né, que chegam e tem todo aquele discurso populista e acabam ganhando aí as eleições, mas era um sujeito bastante incapaz politicamente. Mas isso já foi desculpa justamente para que se abrisse o processo de impeachment contra ele. Então, assim, a questão no Equador é que o próprio contexto institucional é muito estável. Muito, muito, muito instável. Então, nesse contexto polarizado e de eleições que serão muito polarizadas e que terão resultados de margem muito pequena, essas possibilidades institucionais para criar instabilidades podem muito se fortalecer. Perfeito. José Vitor Ferro, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente, viu? Vamos aguardar domingo, então, o resultado desse processo eleitoral. Um abraço para você, até uma próxima. Igualmente, muito obrigado pelo convite, Thalita, e tchau, tchau. Ótimo final de semana a todos.